Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa reflexão sobre a liturgia deste 26º domingo do tempo comum, ok? A liturgia traz para nós, neste domingo, uma reflexão bastante profunda. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a iluminação do Espírito Santo para nós compreendermos essas santas palavras da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, vinde em socorro da nossa fraqueza. Vinde iluminar para nós as palavras da Sagrada Escritura. Vinde ajudar-nos a compreender essas palavras e ter o desejo de vivê-las e ter a força para vivê-las. Nós pedimos, Divino Espírito Santo, que nos convença daquilo que é a vontade de Deus e nos dê a alegria de podermos viver segundo a vontade de Deus. E tudo isso nós pedimos também com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Neste 26º domingo do tempo comum, a Igreja nos leva a refletir seriamente sobre a necessidade de vencer na nossa vida o egoísmo, vencer o comodismo, ou seja, viver uma vida que só busca prazer, só busca satisfação. Na verdade, que muitas vezes pode se comparar até com um ateísmo prático. A pessoa até acredita em Deus, fala de Deus, mas, como dizia o Papa João Paulo II, vive como se Deus não existisse. Não reza, não faz a vontade de Deus, não ajuda os outros, vive uma vida fechada em si mesmo, só quer saber de buscar os prazeres da vida. É isso que a liturgia deste domingo nos fala através das leituras. A primeira leitura, que é do profeta Amós, o profeta Amós ele profetizava um pouco antes do povo judeu ser levado para o exílio da Síria e o exílio da Babilônia. Então o profeta insistia sobre aquele povo que, especialmente aqueles muito ricos, que nem se preocupavam com nada, mas depois foram todos levados para o exílio. Então o texto diz assim, Amós capítulo 6, versículo de 1 até 7, diz assim, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Sião, para nós hoje, é a igreja. Os que se sentem seguros nas alturas da Samaria. A Samaria era aquele local onde estavam as 10 tribos de Israel, que tinham se separado das 2 tribos que ficaram no sul, na Judéia. Os que dormem em camas de marfim, camas luxuosas, camas ricas, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos. E não se preocupam com a ruína de José, não se preocupam com a ruína do seu povo. Por isso eles irão agora para o desterro, na primeira fila,
e o bando dos gozadores será desfeito. Bom, o que o profeta está dizendo aqui é o seguinte, não é? Ali em Judá, aquelas pessoas, né, os ricos despreocupados, né? Eu tenho aqui o que comer, o que beber, me regalo aqui com as minhas coisas, e não se preocupava com aquilo que os profetas diziam, o anúncio que o povo seria levado para o exílio devido aos seus pecados. 30 anos depois, aconteceu o que? Esse povo foi levado para o exílio. Né? Então é um alerta para nós também, né? De nós não vivemos, queremos viver assim, apenas uma vida regalada. É claro que nós todos precisamos descansar, precisamos, né? Nada mal de vez em quando você ir a uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Agora, o que não pode é transformar isso num fim. A minha vida é isso. A minha vida é comer, beber, né? Festejar. A minha vida é apenas isso. Não. Aí a gente está desviando realmente o sentido da vida. Né? Meu pai dizia, a gente come para viver. A gente não vive para comer. A gente come para viver. O necessário para viver. E não vive para comer. Né? Então, o importante é ter isso como claro. Né? Depois aqui, na carta de São Paulo a São Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16, São Timóteo coloca a mesma reflexão. Ele fala para Timóteo. Né? São Paulo sagrou Timóteo como bispo, né? Ali da cidade de Éfeso. E ele ficou ali bastante tempo. Então ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte: tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Foge das coisas perversas. Aí ele dá a seguinte orientação: procura a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a firmeza, a mansidão. Esses são conselhos muito importantes para nós. Buscar a justiça, né? O direito de cada um. Né? Não tirar a dignidade de ninguém, respeitar a pessoa humana de cada um. Né? A piedade, uma vida de amor a Deus, uma vida de oração, uma vida de frequência à liturgia. Né? A fé, viver pela fé. São João diz, né? Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé em Deus. Não é? A Escritura diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, São Paulo fala para Timóteo que viva pela fé. Ele fala a firmeza, constância, perseverança nas coisas de Deus, sem desanimar. Né? A mansidão, não ser agressivo, não ser grosso com ninguém, né? Ser calmo, ser tranquilo, ser manso. E ele fala a caridade. A caridade, né, que encobre uma multidão de pecados, diz São Pedro. Né? A caridade de São Paulo, que é o vínculo da perfeição. Então, ao contrário de uma vida relaxada, displicente, né, só buscando o seu próprio prazer, São Paulo recomenda isso. Justiça, piedade, fé, firmeza, mansidão e caridade. Combate o bom combate da fé. Olha aí, combate o bom combate da fé. Na fé em Deus, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, lutar contra o pecado, lutar contra as coisas erradas, né? Vencer as próprias paixões. Né? Essa semana eu li uma frase muito bonita de São Vicente de Paulo, que foi festa dele essa semana. São Vicente de Paulo dizendo, para que Deus encha o nosso coração, nós temos que esvaziá-lo de nós mesmos. Se a gente esvazia o nosso coração de nós mesmos, então Deus enche o nosso coração com a sua presença. Se a gente tira de dentro do nosso coração esse nosso ego, né, que é soberbo, que é orgulhoso, que é vaidoso, que gosta de aparecer, gosta de se exibir, que é egoísta, né, que é cheio de autopiedade, é cheio de amor próprio, né? Esse ego que também é ganancioso, avarento, né? Esse ego que é luxurioso, né? E busca a gula e vive na ira, na raiva, no ódio, na inveja dos outros. Se a gente tirar de dentro de nós esse ego, né? Deus então vai encher o nosso coração.
E a gente vai ser pleno da graça, da força, do amor de Deus. Bom, São Paulo continua dizendo aqui então para Timóteo: combate o bom combate, conquista a vida eterna. É outra coisa que a liturgia de hoje quer mostrar: existe a vida eterna. Nós seremos um dia julgados no tribunal de Cristo, como está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 10, São Paulo fala: nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. É o juízo particular, não é? Por isso mesmo é bom a gente estar preparado para isso, né? Quem tem medo de chegar diante de Jesus no tribunal de Cristo, então tem um remédio maravilhoso. Sabe qual é o remédio maravilhoso? Confessar os seus pecados ao sacerdote. Porque tudo aquilo que for confessado na confissão e nós estivermos arrependidos e recebemos a absolvição do sacerdote, isto não vai mais aparecer no nosso julgamento. Ok? Que coisa maravilhosa. Por isso que o Papa João Paulo II dizia que a confissão é um juízo particular adiantado. Muito mais fácil, não é? Muito bem, São Paulo continua dizendo aqui: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Nós somos chamados para a vida eterna, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Nós também, pelo nosso batismo, pela nossa participação de igreja, nós fizemos, como diz São Paulo aqui, a nossa nobre profissão de fé diante de muita gente. Quando nós nos declaramos cristãos, católicos, né? Diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade. Aí São Paulo coloca o seguinte, né? Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, continua numa vida íntegra, né? Até a volta de Cristo ou até que a gente vá para Cristo na eternidade. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. Então, Paulo falando de Deus, né? Que nenhum de nós viu nem pode ver, mas que um dia, né, nós estaremos diante dele. Bom, e o Evangelho que a igreja coloca, é aquele Evangelho bem conhecido, né? Daquele rico, né? Muito rico, que se banqueteava todos os dias, né? Com muito luxo, com roupas, né? Ricas, e o pobre Lázaro, lá na porta da sua casa, né? Cheio de feridas, né? E nada recebia daquele rico, né? É uma parábola que Jesus contou para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, né, davam muitíssima importância ao dinheiro, eram gananciosos. Então Jesus conta para eles essa parábola, né? E Jesus diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Festa todo dia, realmente era muito rico, né? Aí é que está. A finalidade desse homem era a festa. O fim da vida dele era o prazer. É isso que Deus condena. Deus não condena a alegria de uma festa, não. Não é aniversário do seu filho, festa de casamento, você sai com a esposa para jantar fora num dia, não sei, aniversário de casamento. Não é isso. O que a igreja condena é a pessoa ter aquilo como um fim, né? O fim, eu vivo para ter prazer, eu vivo para comer, para beber, para... Não. Esse não pode ser a finalidade da vida. A finalidade da vida tem que ser o ser mais, e não o ter mais, né? E aí Jesus continua, né? Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, né? Nem cadeira não tinha, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, né? E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Por que Jesus coloca aqui essa questão do cachorro lamber a ferida? Para mostrar a miséria que aquele homem estava. E para o judeu, um cachorro tocar em alguém
Era uma coisa muito séria, porque o cachorro para o judeu era considerado um animal impuro. A gente sabe que para os judeus havia animais puros e impuros. E os animais impuros, os judeus não podiam nem tocar neles. Então, para mostrar a indigência desse homem, até um animal impuro como o cachorro, os judeus não domesticavam o cachorro. Os judeus não tinham um cachorro em casa como nós temos, não, porque o cachorro era considerado um animal impuro. No entanto, esse animal impuro vem lamber as feridas do Lázaro, para mostrar a que ponto esse homem estava sofrendo. Né? É interessante isso, né? E aí, né, ele disse, ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Né? Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Então, olha aí, aqui a palavra está mostrando que existe a vida eterna. A alma sobrevive depois da morte. Ela diz, quando Lázaro morreu, o corpo foi para a terra. Os anjos levaram-no para junto de Abraão. Levaram o quê? A sua alma. Gente, isso é palavra de Jesus. Não tem erro. Não é um farsante falando. É o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Existe a vida eterna. A nossa alma existe. Morreu também o rico e foi enterrado. Engraçado, aí ele para nisso aí. Ele não fala que a alma do rico foi levada para Abraão. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, né, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. O Lázaro estava lá com Abraão, o pai dos crentes. Né? Ele gritou, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Né? Ou seja, aquele homem rico realmente pagava o preço da sua maldade. Né? Porque sofro muito nessas chamas. Né? Essas chamas é o desespero, né? De ter feito mal, que corrói a pessoa por dentro de remorso. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida. Engraçado que Abraão chama ele de filho. Filho, né? Lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. E você não teve compaixão dele. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Bem, meus irmãos, isso mostra que haverá um juízo depois da morte e que Deus vai retribuir a cada um conforme o bem ou o mal que tiver feito. Isso é tranquilo na doutrina católica. O homem moderno não gosta que a gente fale disso. O homem moderno quer fazer de conta que não existe juízo final, não existe juízo particular, não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. Mas nós que somos cristãos, nós que somos fiéis à igreja, ao mistério da igreja, nós não podemos fugir dessa realidade. Não adianta tampar o sol com a peneira, não. Nós temos que encarar isso. Né? São Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. Não, vamos com a fé, vamos com a luta, vamos com as confissões, com as orações, com os jejuns, com as esmolas. Vamos vencer essa dificuldade do pecado, de todos os pecados, da soberba, da ganância, da luxúria, da gula, da ira, da inveja. Vamos vencer, vamos lutar. Né? Chegar diante de Jesus na eternidade e dizer, Senhor, eu lutei, Senhor, não fiz mais porque o Senhor sabe, nós somos fracos por causa do pecado original. Agora, o que não pode, a gente fazer de conta que não existe a eternidade. Fazer de conta que não existe juízo particular. Fazer de conta que não existe juízo final. Aí nós estamos enganando a nós mesmos. Você já pensou se você... eu vou fazer de conta que não existe o vírus do sarampo. Eu vou fazer de conta que não existe o vírus da gripe. Eu vou fazer de conta que não existe o vírus da AIDS. É? E a hora que ele te pegar? Você não tomou vacina? Não se preparou? Não vamos ser burro, não vamos ser inocente, não. O vírus da AIDS existe, eu tenho que me precaver contra ele. O vírus da gripe existe, eu tenho sim que ir lá tomar vacina. O vírus do sarampo existe, da rubéola existe, eu tenho que tomar a vacina. Entende? Essa vacina é a nossa prevenção na fé. Deus está avisando a gente, né?
E além disso, continua aqui Jesus contando a parábola, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daqui poderiam atravessar até nós. Existe um abismo entre o céu e a terra, né? Ou seja, quem se perdeu para sempre. É o que a parábola quer mostrar. Não tem como sair do inferno e voltar para o céu. Se a pessoa, o arrependimento de nós pode ser até a hora da morte. Depois da morte, cristaliza a situação da pessoa. Não há mais possibilidade de arrependimento. Define a situação da pessoa. Por isso, meus irmãos, a gente tem que viver em ordem com a nossa vida espiritual. Não conviver com o pecado. Nós podemos pecar porque nós somos fracos. Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende a nossa miséria. Por isso mesmo que Deus deixou para nós os remédios, a confissão. Então confesse sempre, porque ninguém de nós sabe qual é o dia que a gente vai morrer. Normalmente, uma vez por mês eu me confesso, né? E a confissão não é só para perdoar os pecados, é também para te fortalecer na luta contra o pecado, a tentação. Entende? Então, Deus sabe da nossa miséria. Por isso que Ele deixou o remédio. Então vamos tomar essa vacina contra o pecado. Esse antibiótico contra o pecado que é a confissão. Entende? Porque Ele está dizendo aqui, entre nós e vós é um abismo intransponível. Não dá mais. Quem caiu por lá de lá não volta mais para cá. E aí o rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles. Então o rico pede, né, que, né, Abraão mande Lázaro ir lá falar com os 5 irmãos, para que os irmãos não vivam como ele viveu, naquela vida dissoluta, só de comida, de bebida, de prazeres, né? Ignorando a miséria dos outros, ignorando o sofrimento dos outros. Mas aí, né, Abraão responde para ele, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Né? O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Coisa impressionante, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui. Se a pessoa não acredita na igreja, na pregação, né, ele fala aqui, não acredita em Moisés e os profetas. O que é isso? É a Sagrada Escritura. Se a pessoa não acredita, se não se converte com a palavra de Deus, com as pregações, com o ensinamento da igreja, não adianta nem alguém ressuscitar e aparecer para a pessoa que ela não vai mudar. Ok? Que alerta isso para nós, né? Um alerta de que nós temos que meditar a palavra de Deus e nos converter com a palavra de Deus. É aquilo que Santo Inácio de Loyola dizia. Para quem crê, para quem tem fé, não precisa nada. Nem prova, nem nada. Mas quem não crê, não tem fé, nem todas as provas são suficientes para a pessoa acreditar, para a pessoa mudar. Né? Porque a pessoa endureceu o coração. Então, aqui termina esse evangelho. Né? Então, o que Deus está condenando aqui? É esse desinteresse, né? Pelas coisas de Deus e pelas coisas do próximo. Ah, eu tenho tudo que eu preciso? Ah, então que se dane o resto. Eu tenho dinheiro, tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho minha aposentadoria, tenho meu salário bom, então que se dane o resto. Né? Não quero saber das coisas de Deus, não quero saber, né, de ajudar o próximo, vou viver a minha vida regalada aqui, sábado, domingo, não quero saber de nada, nem de missa, nem de nada, nem de nada. Esse desinteresse pelas coisas de Deus e pelas coisas do próximo é que a liturgia está condenando. E segundo, lembrar que existe um destino eterno. A alma não morre, a alma, o nosso eu vai continuar vivo. Onde está a sua inteligência, a sua liberdade, sua vontade, sua consciência? Continua vivo. Né?
existe essa alma, existe uma retribuição depois dessa vida. É que a liturgia quer mostrar, né? Existe esse juízo particular. E aqui, né, o Evangelho mostra a necessidade de nós termos amor a cada pessoa, valorizar a dignidade da pessoa humana. Meus irmãos, é muito triste a gente ver pessoas vivendo na miséria. O nosso mundo, meus irmãos, tem alimento para matar a fome de todo mundo tranquilamente. A revolução verde da biotecnologia quadruplicou a produção de grãos, de tudo. O mundo tem alimento, olha, para matar a fome, não é de 7 bilhões de pessoas. Já fizeram os cálculos, o mundo tem recursos para matar a fome do dobro da população do mundo hoje. Com o que se produz hoje. Veja, o Brasil, só para dar um exemplo, utiliza apenas 8% do seu território para a agricultura. E o Brasil exporta milhões de toneladas de grãos, usando 8% apenas do território nacional, que é de 8 milhões de quilômetros quadrados. Sabe, a evolução da agricultura foi tremenda. No meu tempo de criança, a gente não tinha essas coisas maravilhosas que nós temos hoje, essas frutas maravilhosas. Já fizeram até uva sem caroço, não é verdade? Abacaxi cada vez mais doce, laranjas doces. No meu tempo de criança era tudo azedo. Não tinha essa tecnologia. Então o que falta hoje, meus irmãos? Falta amor, falta distribuição, falta partilha. É o que falta. Não falta alimento, não falta comida, não falta roupa. Tem roupa sobrando no mundo hoje. Se você olhar no seu guarda-roupa, você vai ver que tem roupa de montão. Todos nós temos. O que falta é distribuição, caridade, partilha. Entende? Sabe, o ser humano é filho de Deus. Como dói eu sair pela cidade às vezes, veja aí uma senhora, às vezes velhinha, empurrando um carrinho, pegando reciclado na rua, pegando lata de cerveja, pegando, né, garrafa PET, pegando papelão para levar lá, não sei na onde, e ganhar R$5 de tudo aquilo que ela colheu no dia inteiro. Que dó que dá. Sabe, é preciso a gente fazer alguma coisa. Eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que nós fizemos aqui. Uma coisa muito simples, né? Um grupo de amigos que eu participo, nós criamos um movimento, um projetinho que nós chamamos de Amigos da Caridade. Criamos um grupo na internet. Quem que quer contribuir? Quem que quer dar uma ajuda mensal para que nós possamos dar uma cesta básica para as famílias mais pobres, ajudar na família com móveis, colchão, fogão, geladeira, né? Reconstruir alguma casa. Olha, já tem 2, 3 anos que nós já, graças a Deus, damos aí quase 50 cestas básicas todo mês. Já reconstruímos aí, ou construímos ou reconstruímos umas 6, 7 casas de pobres. Sabe, sem cada um parar de fazer o que está fazendo, cada um na sua profissão, trabalhando. Mas cada um, né, deposita um dinheiro numa conta, criamos uma associação Amigos da Caridade. Fizemos um estatutozinho, uma conta bancária, no nome da associação, as pessoas depositam ali, um grupo de voluntários visita, né, essas famílias mais pobres da periferia. E aí, se em cada cidade houver trabalhos assim, por exemplo, nós vamos socorrer os mais miseráveis da cidade. Esses dias eu costumo ir sábado ao cemitério rezar pela alma da minha esposa, todo sábado, e meus parentes também. Eu estou saindo do cemitério, eu vejo uma senhora velhinha empurrando um carrinho com uma dificuldade. Eu parei e disse: minha senhora, a senhora passa necessidade? Ela disse: passo. Eu tenho uma ajudazinha do governo, mas não dá. Eu passo, então tem que pegar isso daqui. Eu vi que a mulher estava cansada. Eu dei uma ajudazinha para ela, peguei o endereço dela e digo: eu vou pedir para alguém na sua casa.
Hoje nós estamos dando uma cesta básica para essa senhora. Veja, é possível fazer a caridade, sem a gente gastar muito tempo, sem a gente gastar muito dinheiro. É cotizar as forças das pessoas. É possível a gente fazer isso, né? E Deus vai nos agradecer por isso. Gente, é a dignidade da pessoa humana. O Papa Paulo VI, quando fez o discurso dele na ONU, o Papa Paulo VI disse assim: nós não temos que diminuir os comensais numa mesa, nós temos que aumentar o alimento. Né? O mundo quer fazer o quê? Controle de natalidade, e a humanidade está se acabando. A Europa está envelhecendo, toda a população da Europa está diminuindo. Os muçulmanos estão tomando conta, os africanos estão tomando conta, os chineses estão tomando conta, e a Europa está se acabando, porque não nasce mais filho. Bento XVI dizia: uma nação sem criança é uma nação sem futuro. E o nosso Brasil já vai indo para lá também. Porque você sabe que um país, para manter a população, precisa ter 2,1 filhos por casal, na média. Nenhum país da Europa tem isso. E o Brasil já está com 1,7. A população do Brasil vai diminuir daqui a pouco. E é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Você vai entender. Enquanto que o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado, o Brasil tem 20. O Brasil, perto do Japão, é um país desabitado. Não é impedindo a vida de existir que a gente vai resolver o problema, não. Não, Paulo VI disse: não é eliminando os comensais na mesa, não, temos que aumentar a comida existe, Deus é bom, Deus dá. O fruto da terra está aí, com o trabalho do homem. Né? O que falta é o coração do homem mudar. Para que, né? Eu quero ler aqui, para a gente encerrar essa nossa reflexão de hoje, né? Um texto aqui, por exemplo, do livro do Eclesiástico, o Eclesiástico no capítulo 29, a partir do versículo 11, Eclesiástico 29, 11, ele fala assim dessa importância de a gente ter compaixão com os pobres, com os doentes, com os indigentes, né? Ele fala assim: seja indulgente para com o miserável e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre. Por causa do mandamento, socorre o pobre. E não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Não deixe ele ir com a mão vazia. Perde o teu dinheiro em favor do teu irmão e do teu amigo. Perde o teu dinheiro. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo. Isso te aproveitará mais do que o ouro. Olha que bonito que ele diz aqui: encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. Olha que bonito, a esmola preserva do mal. Vou repetir: encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti. A esmola diante de Deus é como se estivesse rogando a Deus por você. E ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. A esmola nos livra do mal, meus irmãos. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente, né? Mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. A esmola protege a gente mais do que o escudo e a lança de um homem valente. É interessante, né? E um pouquinho para frente, aqui no capítulo 31, né, ele fala da infelicidade do avarento. O avarento é aquele que só pensa em dinheiro, corre atrás do dinheiro, desesperadamente, tapeia os outros, faz negócios fraudulentos, né? Ele diz aqui: as vigílias para enriquecer ressecam a carne. As preocupações que elas trazem tiram o sono. Quem só pensa em dinheiro, em ganhar, né? A inquietação pelo porvir perturba o sentido. O que é inquietação pelo porvir?
Nossa, o que será a minha vida amanhã? Não, deixa a vida na mão de Deus. Sabe, o homem moderno, ele não tem mais coragem de ter filho, porque ele fica com medo do futuro. Ai, como é que eu vou fazer? Né? Eu conheci um homem que teve muitos filhos. Um dia ele me disse, Deus dá, Deus cria. Uma das lições na vida que eu nunca mais esqueci. Sim, uma família aqui de Lorena. Dona Luísa Guatura, que morreu com 98 anos, faz um mês mais ou menos, teve 23 filhos e adotou mais um. Pobre, vivia na beirada do Rio Paraíba, o marido fazendo tijolo, pescando, né? E criou seus filhos. Um dia Shaw me disse, Deus dá, Deus cria. Então, deixa o futuro na mão de Deus. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Por quê? Vai tapear os outros. Vai querer fazer negócio fraudulento. Né? Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela cumulado. Aquele que pensa dessa maneira corrompe. Você vê que corrupção no Brasil, meus irmãos. Quanta corrupção no Brasil. Eu estava lendo esses dias, só a corrupção que houve na Petrobras foi de 6 bilhões de reais. Roubado do povo brasileiro, roubado dos pobres, dos doentes, dos hospitais, das escolas. 6 bilhões de reais. Só na Petrobras. Só naquele mensalão lá da Petrobras. 6 bilhões. O que é isso? É o amor ao dinheiro. É o amor ao ouro. Só pensa nisso. Então rouba, corrompe. O ouro abateu a muitos e seus encantos os perderam. O ouro abateu a muitos e seus encantos o perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem em sacrifício. Infelizes daqueles que o buscam com ardor, ele fará perecer todos os insensatos. Claro, nós precisamos do dinheiro, todos nós precisamos do dinheiro, mas outra coisa é fazer do dinheiro um Deus. Né? São Paulo diz na carta a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala o dinheiro, ele fala o amor ao dinheiro, o amor desenfreado ao dinheiro, só pensa no dinheiro. Né? Olha que bonito que diz aqui o Eclesiástico, capítulo 31, versículo 8. Feliz o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Está aí, aquele rico que não colocou a sua esperança no dinheiro, não correu atrás do ouro, né? Ele não colocou a sua esperança no dinheiro e nos tesouros. O Eclesiástico 38 chama de bem-aventurado, feliz. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígio durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, a ele está reservada uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não o violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor. E toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. E toda a Assembleia dos Santos louvará as suas esmolas. Está aí. Então, meus irmãos, a gente pode ser muito rico diante de Deus, né? Usando o dinheiro que a gente tem, os bens que a gente tem, e fazendo bem. Dando emprego para as pessoas, ajudando, né? Aí nós vamos ser ricos diante de Deus. Bom, esta é a mensagem de hoje, né? Eu acho que já refletimos bastante, né? Eu quero desejar a você um domingo cheio da graça e da bênção de Deus. Obrigado pela sua companhia até agora. Amanhã estaremos na Canção Nova, se Deus quiser, fazendo uma pregação lá no auditório da Canção Nova, às 9h30. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, para que a gente viva essas coisas que a liturgia deste domingo nos ensina. Porque só com a graça de Deus,
a gente consegue viver essas coisas. Porque nós somos fracos mesmo, nós somos miseráveis mesmo, mas com a graça de Deus, como disse Santo Agostinho, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Amém.